Bom dia, família, tudo bem? Oi, igreja, tudo bem com vocês? A gente tá morrendo de saudades, né, Isaac? Fala oi pro pessoal da nossa igreja. Fala oi, feliz Dia dos Pais, que cada um possa aproveitar bem o dia com seus pais. E aí o papai vai falar alguma coisa, né? É isso aí, família, estamos com saudades de todos. Esse momento de pandemia, que estamos aqui em isolamento, em nossas casas, mas em oração, tendo o nosso momento de adoração, participando das programações da igreja, e isso é o mais importante, manter a comunhão com Deus de alguma forma. Eu gostaria de deixar um versículo para a igreja, que fica em Salmos 126, versículo 3, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mesmo nesse momento difícil, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, e por isso temos que ser gratos, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento difícil. Deus até aqui tem protegido nossas famílias, Deus até aqui tem dado o sustento, e isso é o mais importante. Então, é isso que eu tenho a transmitir à igreja. Novamente estamos com muita saudade e feliz Dia dos Pais. Deus me concedeu essa graça aqui, o Isaac, que a cada mês está crescendo e em saúde. E que Deus abençoe todos os pais da nossa igreja, que capacite cada um, dê sabedoria a cada um, e que a cada dia possamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Um grande beijo, um grande abraço, e que Deus abençoe a todos. Que bom a gente poder estar aqui mais uma vez, podendo louvar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Vamos começar com uma oração de gratidão a Ele. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos ama, Pai. Obrigado porque nós podemos Te louvar, Deus, não importa as circunstâncias das nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Seu grande amor por nós, Deus. Receba esse nosso louvor, Pai, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço, amém. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vou falar mais uma vez, declarar isso, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Que a gente esteja aqui hoje em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Mais uma vez, em espírito e em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar.
verdade. Adora Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, amém? Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare mais uma vez, entregue a sua vida nas mãos dele. É o Rei dos reis e Senhor, é aquele que nós temos prazer em louvar, amém? Bem forte, pra te adorar, pra te adorar. Prazer em estar na casa dele, na presença dele, onde flui esse amor que o mundo talvez ainda não conheça, muitos ainda não conheçam, mas como a gente vai cantar agora, ele nos amou de todas as formas que ele poderia nos amar, amém? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Bem forte. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Mais uma vez bem forte, canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Ele deixou o Espírito Santo conosco e é isso que a gente vai cantar agora, amém? Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor,
leva à verdade. Com tua luz em mim caminharei até o tempo se virar. Oh, Santo Espírito, o teu reino quero ver. Bem forte, o Santo Espírito. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Mais uma vez, bem forte, canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Amém. Que bom a gente poder cantar desse amor que Deus teve por nós. Que bom a gente ter certeza, a gente sentir esse amor a cada dia, a cada momento da nossa vida, a cada situação que a gente passa, a cada necessidade que a gente atravessa. A gente pode cantar isso que a gente cantou com fé, sabendo que Deus, ele não mediu esforços para nos amar, ele não mediu esforços para estar com a gente, ele não mediu esforços para que nós nos sentíssemos amados, para que nós nos sentíssemos protegidos e amparados debaixo das asas dele. Amém? Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui juntos para ter mais um momento de compartilhar a palavra de Deus. Estou muito feliz, já estava começando a orar aqui antes de ligar a câmera e pensando, falei, deixa eu já ligar junto para a gente fazer essa oração e pedir para a presença de Deus falar através dessa câmera, através daí do seu YouTube que você está assistindo, e para deixar Deus te curar, te fortalecer, te animar com essa palavra. Então vamos pedir para Ele. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, porque nós temos o Senhor, a nossa fonte, a nossa alegria. Oh, Deus, obrigado porque o Senhor é tudo na nossa vida. E agora nós estamos aqui tendo um momento juntos. A igreja que está distante fisicamente, mas está unida, está buscando. Deus, o Senhor recompensa aqueles que buscam. Então abençoa, Pai, quem ligou hoje aqui para ouvir, Pai. A sua palavra já diz que ela nunca volta vazia, então eu tenho certeza que hoje ela não vai voltar vazia. Abre os corações, silencia todas as distrações, Pai, que o nosso coração seja um terreno fértil nessa hora para receber a Tua palavra e para crescer e para se fortalecer e para lembrar que nós somos Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, que saudades da gente estar lá na igreja junto, tendo os momentos de louvor, podendo ver um a cara do outro enquanto a gente louva. Logo, logo vai chegar esse dia e a gente, quando voltar, tem que aproveitar, assim, muito. Cantar até, fazer um louvor infinito pra gente matar toda a saudade desse tempo. Mas logo, logo vai passar, se Deus quiser. Então, vamos lá. Vamos mergulhar na palavra de Deus e conversar. Hoje é o Dia dos Pais. E aí eu queria convidar você aí em casa que já é pai, ou você que é mãe, ou então, se você ainda não é pai ou mãe, como eu, a gente vai fazer um exercício de imaginação, mas a ideia é a gente tentar se sentir no lugar de alguém que tem um filho. Bom, se eu estivesse lá na igreja nessa hora, eu ia chamar alguém para me ajudar na interpretação, porque eu gosto de puxar, né? O pessoal sabe. O Moisés, a Paola, a Gabi, a Andressa, a Daphne, eu ia chamar alguém para me ajudar nessa hora,
pra gente fazer uma coisa junto. Mas já que não tem, eu vou ter que contar com um amigo fantoche. Mas vocês ficam me devendo essa de a gente fazer lá na igreja ao vivo. Bom, finjam que esse daqui é meu filho. Pode parecer engraçado eu estar com um fantoche aqui na mão, mas eu vou falar de uma coisa muito séria. Muito séria. Você imagina que é o seu filho que está aqui. E você não está 24 horas com seu filho. Vai ter um momento que ele vai estar lá na escola, vai ter um momento que ele vai estar lá na aula de música, vai ter um momento que ele vai estar com os amigos do prédio ou os amigos da vizinhança brincando. E às vezes, nessas situações, acontecem algumas coisas desagradáveis. Né? A escola é um ambiente muito importante na nossa vida, mas é onde a gente às vezes sofre algumas humilhações, umas tirações de sarro, umas piadas de mau gosto, às vezes brigas, porque as crianças estão aprendendo muita coisa e às vezes reproduzindo o que elas veem no mundo dos adultos. Então, você gostaria de ver o seu filho? Eu vou tentar reproduzir a situação. Finge que eu não sou mais o Leandro, eu sou um colega da sala dele. Ô, seu Mané! Olha só esse chapéu! olha o seu nariz! Ai, que ridículo você! Olha sua boca desse tamanho! Eita, nós! Você, hein? O que você acha que você é, seu frangote? Nem jogar futebol você sabe! Agora eu vou deixar a reação do filho. Eu sou um frangote. Eu não sei nada. Meu nariz é feio. Eu sou tudo isso que eles falam de mim. É isso mesmo, você é um nada. Você é um nada. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Eu vou sair. Ninguém me quer mesmo. Aí agora eu já sou o pai. E aí, filho, tudo bem? Como foi o seu dia na escola? Algum de vocês ia querer ver o seu filho passar por isso? Ver ele sofrer calado? Ver ele absorver para ele mesmo tudo isso que as pessoas estão falando dele como vítima? Quem esses caras pensam que eles são para humilhar o seu filho? Para dizer que ele é um nada, para dizer que tudo nele está errado? É seu filho. Você ia aceitar e falar... filho, aceita. É isso que você é mesmo. Lógico que não, porque você sabe que o seu filho não é isso. Você sabe que o seu filho é especial, você criou, você gerou ele. Se você era mãe, você gerou ele por 9 meses, sonhando. Se você é o pai e a mãe junto, vocês cresceram formando aquele filho, falando palavras para ele, sonhando com o futuro dele, para vir uma pessoa tão X humilhar o seu filho. Você vai querer que o seu filho sofra calado, absorvendo e se sentindo vítima? Não, você não vai querer. Você não vai querer, você vai ensinar para o seu filho. Você vai ensinar o seu filho a se defender. Você vai ensinar o seu filho a defender o coração dele e falar: cara, quando alguém te falar uma coisa, que você é isso ou você é aquilo, não é verdade. Ou ele tá falando isso porque ele tá com dor de cotovelo. Ele tá falando isso porque é ele que é mal resolvido e ele quer descontar em você. É porque ele já sofreu isso e tá querendo passar para você. Ou, levanta a cabeça aí, menino. Você não é, olha só, aí você vai começar a falar que o nariz dele é lindo, e muitas vezes isso não é mentira, é uma enganação, é porque o seu filho não está conseguindo enxergar, porque ele só viu aquelas mentiras. Você vai ensinar o seu filho a se defender com palavras para não sofrer calado. Você vai falar para o seu filho assim: ei, quando isso acontecer, fala para ele, para aí, sai para lá, ou eu não quero ouvir isso que você está falando. Ou então você vai falar para ele pedir ajuda com a boca dele, para ele falar, por exemplo, para a diretora, para ele falar, por exemplo, para alguém na escola, para ele te contar para você tomar uma providência, usar a boca dele para ele não receber aquilo para ele. Poxa, que sofrimento, que sofrimento, você vê o seu filho sofrendo, você vai ficar calado?
Agora eu faço uma pergunta importante. Você acha que o seu Deus vai deixar você sofrendo calado? Claro que não. Claro que não. Deus não quer te ver sendo vítima das mentiras que o diabo está falando para você. Deus também quer te ensinar a se defender e lembrar que você tem Ele, que você não tem que ficar sofrendo sozinho na escola. Você pode sim contar tudo para o seu pai, como diz aquela música, né? Você pode sim contar tudo para a diretora, para o diretor dessa história, para você não ficar sendo uma vítima sufocada por tanta pressão. Poxa, você também não ia gostar de ver o seu filho assim, falando, pai, eu quero mudar de escola. Porque senão, cada vez que ele tiver um sofrimento desse, ele vai falar, pai, me muda de escola. Aí ele vai ter um outro sofrimento, uma outra briga na outra escola, me muda de escola, vai, pai. Aí depois vai mudar de escola de novo, me muda de escola. E o que vai ser? Depois ele vai para a faculdade e vai querer mudar de faculdade. Depois ele vai para o trabalho, vai ter uma situação difícil, ele vai querer mudar e fugir, e sempre ficar fugindo. Como às vezes a gente faz e foge de uma amizade, foge de um conflito, foge de uma igreja, e fica mudando de igreja, saindo de igreja, e não nos encontrando. Sabe, o seu pai não vai falar assim, eu quero fugir. Ele vai querer que você enfrente, que você encare aquilo, que você não seja uma vítima. E também, né, o seu pai não vai querer ouvir você reclamando toda hora, você vindo todo dia em casa e falando, reclamando, e não saindo do lugar. Claro, ele vai querer que você reconheça as coisas que não estão boas, mas para mudar, não para ficar lá reclamando, essa pandemia, esse saco desse é minha vida, meu trabalho, esse saco do... Sabe, fica sempre achando as coisas muito chatas e não sai daquilo. A pastora Thalita, lá da Igreja do Amor, lá no Recife, ela fala que às vezes a gente senta numa cadeira espiritual de balanço e fica indo para trás e para frente reclamando, indo para trás, indo para frente reclamando. Aquela reclamação gasta a gente, porque a gente tem o esforço, né, de fazer a cadeira balançar, gasta quem está ouvindo a gente, mas não tira a gente do lugar. Não seja um filho reclamão. Vamos ser um filho que se mexe. Também não seja um filho como vítima, ou como um filho que ficou tão cansado com as coisas que aconteceram com ele, que ele simplesmente estacionou na vida e se calou. O seu pai não quer te ver assim. O seu pai, ele te ama muito e ele quer te levantar desse lugar. Ei, você não é vítima. Ei, você não é um coitado. Ei, você não é um frangote igual eu falei. Você é filho de Deus. E aí, assim como um pai, assim como uma mãe ensinam um filho a se defender, Deus também quer te ensinar a se defender. Talvez os familiares mais radicais do passado, eles te ensinariam a se defender com soco. Então alguém brigou na escola com você, bate nele, soca ele, não sei o que, e fica briga, violência atrás de violência, a pessoa cresce uma pessoa violenta, reproduz a violência em todas as partes da família dela também. Então, melhor do que se defender com a força do nosso braço, porque o próprio Jesus nos ensinou, né? Quando alguém te ferir de uma face, é você se defender com palavras. E a palavra de Deus tem todo o poder. A palavra de Deus, a força, o poder do nosso Deus, ele é tão transformador que ele sim é o seu maior escudo, é a sua maior espada. Lembra da armadura de Deus, né? Que vai te ajudar a se livrar de todas essas setas do maligno. Você acredita na palavra de Deus de verdade? Você tem aberto a sua boca no seu dia a dia para se defender e para vencer? Hoje, na nossa palavra, a gente vai renovar o poder da palavra de Deus na nossa vida para a gente vencer esses ataques malignos que vêm sobre nós. Sabe, Deus quer ver a sua boca aberta, a sua boca que ora, que adora, que vence. Né? Vocês lembram de Davi? Davi também passou
por uma situação como essa que eu fiz agora com o boneco. Veio o gigante e ele estava humilhando o povo. Todo dia ele vinha com aquela humilhação. Vocês são nada, não tem ninguém aí para lutar comigo. E Davi foi ousado e falou: Golias, você vem contra nós com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então hoje eu quero te estimular também, adiante de todos esses Golias da sua vida, da nossa vida, né? A gente fala assim: chega de ele ficar me humilhando, chega! Quem esse filisteu pensa que ele é? Alto lá! Você vem contra mim com espada, com lança, com mentira, com blá 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 na minha cabeça, com sentenças de morte, com preocupações, mas eu vou contra você em nome do Senhor e eu vou vencer, eu vou vencer. Lembra, a gente acho que se acostumou a falar assim: eu sou mais que vencedor. Meu, o que é ser mais que vencedor? Presta atenção nessa palavra. Eu sou mais que vencedor. Um vencedor não é bom? Você já ganha tudo. Você ganha medalha, você ganha um troféu, você ganha um reconhecimento e tal. E o mais que vencedor? Né? Não deixa isso virar uma gíria gospel, não. Assume pra você: eu sou mais que vencedor. Eu já venci com Deus porque Ele venceu pra mim. E a minha caminhada vai ser uma caminhada de vitória, uma caminhada de poder. O que eu posso fazer a cada dia é abrir a minha boca com as palavras e vencer e ir em frente. Bom, para a gente pensar no poder das palavras, Deus tocou meu coração quando eu estava lendo em um livro aquela passagem de Moisés. Vocês lembram que em muitos momentos no deserto o povo precisava de água, o povo precisava de alimento, e Deus deu todas as formas, deu todos os jeitos sobrenaturais que só Ele pode fazer para não deixar o povo passar fome. Então veio comida trazida pelos pássaros, brotava da terra o maná, eles batiam com a coisa na rocha e saía água para ninguém ficar com sede. Só que teve um momento que Deus mudou um pouco o comando. E isso está lá em Números, capítulo 20, versículo 7. Deus está falando que nesse momento Moisés ia fazer diferente quando o povo tivesse com sede. Então lá no 7, Números 20, versículo 7, fala assim: E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante diante da comunidade, fale àquela rocha. Circula aí na sua Bíblia essa palavra. Fale para aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para as comunidades e os rebanhos beberem. Então olha só que legal. Era um outro nível agora. Em vez de Moisés bater lá, né, com a vara na rocha, ele ia falar alguma coisa, ia falar para sair água de lá, ou então pelo poder de Deus sai água daí, eu não sei o que era para ele falar, mas ele ia falar com a rocha. Com a rocha! Ele ia falar com uma rocha, e a rocha ia verter água. Parece meio louco de a gente imaginar. Mas o nosso Deus, ele chama as coisas loucas mesmo desse mundo para confundir as sábias. E aí, imagina falar com uma rocha, do tipo, sabe, a gente às vezes se vê em umas situações da vida que parece que tem uma parede, não tem uma janela, não tem uma porta, você se vê sem saída. Imagina que Deus te fala para falar assim: abre uma porta, aqui, agora, na minha frente. Aí você ia falar: não sei, né? Acho que se tiver alguém me vendo, vão rir de mim. E você acaba não falando. E aí a chance de ver aquela porta se abrindo não acontece porque você não falou. E olha só como foi tenso o que aconteceu aqui com Moisés. O povo era meio reclamão, né? Então Moisés às vezes já estava ficando com a paciência por aqui. Então olha como é importante a gente ter muito cuidado quando a gente sente, nós somos seres humanos, que a nossa paciência está na tampa, a gente pode acabar tendo uns tropeços muito graves. E pede para Deus domínio próprio, cada dia mais, para a gente não cair nas tentações que às vezes essas pressões tentam fazer na nossa vida. Então lê aí comigo, ó, no 9 agora. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado.
Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e, presta atenção, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Só que toma um cuidado, o que era para Moisés fazer com a rocha? Falar. O que ele fez? Bateu. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Uau! Não sei se deu para você entender, mas vamos recapitular porque nós estamos juntos aí para aprender junto. Era para Moisés falar com a rocha para sair água. Moisés talvez estava um pouco pressionado, né? E sei lá como estava a paciência dele, talvez um pouco esgotada. Ele bateu na rocha, que não era o comando que Deus deu para ele, era para ele ter falado. Beleza, saiu água lá. Só que Deus falou: vocês não confiaram em mim. Não era isso que era para fazer, você não confiou, você preferiu bater. Em outras palavras, a gente pode fazer uma comparação, é alguma coisa assim: você preferiu ir no que você já sabia que ia dar certo, né? Você já fez outras vezes, bater na rocha? Você preferiu confiar na força do conhecido para você, ou até na força do que você já sabe. Mas eu queria mais de você. Eu queria que você falasse. Você não falou. Infelizmente, você não vai conduzir o povo até a terra prometida, que Moisés estava nessa missão há anos, gente. Dá tanto... Ai, que pena! Por um pouquinho de paciência, ele não conduziu até a terra prometida. Deus deixou Moisés ver a terra prometida com os olhos, mas não chegar lá liderando o povo, porque faltou um pouquinho, um pocão, que era ele falar. Nessa hora, Deus também está te convidando a falar sobre o seu dia a dia, a profetizar sobre as coisas que você está vivendo, a não se conformar com o cenário que está na sua frente, só que a sua boca às vezes está fechada, calada, sufocada, porque talvez você, como filho daquele cara, não aprendeu ainda que você podia abrir a sua boca para falar e para se defender e para usar o poder de Deus que Ele te deu. Que Ele te deu. Jesus, antes de ir para o céu, falou que a gente faria coisas maiores do que Ele. Ele falou: toda a autoridade no céu, né, me foi dada, então vão e façam discípulos, vão e continuem a minha missão. Vocês vão impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Vocês vão até, o veneno das cobras não vai te fazer mal. Tanto poder Deus nos deu. Jesus orou por nós na cruz, ele pediu para a gente ficar unido, né, como povo unido no propósito dele. Mas nós estamos com a nossa boca muitas vezes fechada ou não usando esse poder. Deus está pedindo um pouco mais, Deus está querendo um pouco mais da gente, mas a nossa boca não está fechada, às vezes está um pouco fechada. Vamos abrir essa boca, pessoal? Vamos abrir essa boca para encher ela da palavra de Deus? Esse é o convite da mensagem de hoje. Não seja uma vítima. Abre a sua boca com a palavra de Deus. Sabe, eu vou fazer uma comparação agora que... vocês sabem que eu gosto de fazer algumas comparações, né? Então agora, ó, eu tô aqui com várias máscaras. Vocês estão me escutando? Meu óculos já tá todo embaçado. Esses dias eu tava na fila do açougue de máscara, do açougue dentro do mercado, né? Que chique. Aí eu falei assim... eu tava com a máscara, né? Ô moço, por favor, eu vou querer um A100, por favor, moe 2 vezes. Porque agora eu já aprendi com os armênios, que a carne básica dos armênios é o A100 pra esfirra, pra tudo, né? E... espero não ter falado nenhuma besteira aí agora que o A100 é ou não. Bom, depois qualquer coisa vocês me corrigem. Mas que era pra moer 2 vezes. O cara não me entendeu nada, porque eu tava falando com a máscara assim, ele tava com a máscara lá, e tinha uma outra mulher na fila traduzindo eu pro cara. Então, ou ele pra mim. Não, essa é a peça do A100, ó, vácuo. Ficava tudo uma coisa meio doida, todo mundo falando de máscara e ninguém entendendo ninguém.
Aí, pessoal, que sonho a gente poder se libertar dessas máscaras aqui, né? E poder falar. Tem gente também que fica muito sufocada quando anda por aí muito tempo com a máscara. E será que não são essas máscaras espirituais que estão calando a nossa voz, que não estão fazendo essas palavras de poder saírem? E como resultado, a gente está perdendo muitas oportunidades do poder de Deus. Então vamos pensar agora quais são essas máscaras. E se tem algumas que estão aí te acometendo, o meu desejo é que nessa hora você se liberte delas e você confie no poder de Deus para se libertar e para ser curado. Bom, a primeira máscara que vem aqui, não sei se está dando para vocês lerem, é o sentimento de inferioridade. Sentimento de inferioridade. Uma coisa que nos cala é quando a gente se sente inferior, quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente um nada. Sabe, o diabo, ele é muito pior do que as coisas que as crianças pequenas, que os filhos têm medo. O diabo, ele é pior que o bicho-papão, que não existe. O diabo é pior que o homem do saco, que não existe também. E o diabo é pior do que um Zé Mané lá da escola, que humilha o seu filho só porque ele acha que ele é um pouquinho maior, que ele acha que ele é um pouquinho mais popular, né? Então, o diabo, ele é pior, mas ele não é maior do que o nosso Deus. Só que ele é ruim, ele é abusador, ele quer te destruir, essa é a verdade. E muitas vezes ele tem conseguido destruir as pessoas que têm se afundado, ou em muitos momentos da nossa vida, quando a gente dá lugar para o maligno e se enfraquece. Eu gosto tanto de um trecho que está lá em 1 João, se eu não me engano, que fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Então não deixe o maligno te tocar com essas palavras. Não deixe o diabo malhar você. Não deixe o diabo ele sussurrar essas mentiras que você escuta no seu pensamento e você fala assim, poxa, eu acho que é mesmo. Eu sou um cara que não dá certo. Não. Troca tudo isso pelas verdades de Deus. Sabe, começa a lembrar da palavra. Lembra de Davi que eu te falei, o pequeno, humilhado, o pai dele nem chamou ele quando o sacerdote veio procurar qual dos filhos dele ia ser o rei. Ele preferiu os outros, que eram... o pai chamou os outros, que eram mais fortões, mais bonitões, talvez, e o Davi, que era o pequenininho, ficou esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas. O profeta falou, cadê? Chama ele lá. Deus também está te chamando. Para os homens você pode ser pequeno ainda, mas para Deus o seu valor está lá dentro, Deus te enxerga por dentro. Começa a declarar hoje aí na sua vida aquele versículo que fala, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Eu não sou pequeno, eu tenho em mim. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então, se você está passando por uma situação difícil no trabalho, pensa, aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em mim pode me dar uma sabedoria maior do que os outros para a gente resolver o problema, para a gente ser criativo, para a gente sair dessa situação de crise. Deus abre porta onde não tem. Ele fez isso quando o povo estava na frente do Mar Vermelho. Ele fez isso quando o povo estava na frente do Rio Jordão. Ele fez isso quando Pedro estava preso. A porta abriu da prisão como se fosse um portão automático, que não existia naquele tempo. O portão fez assim. Tic, 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 tic. O que Deus pode fazer na sua vida? Basta você declarar, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará nada. Eu não sou um pequeno. Eu sou grande em Deus. Não para eu me achar, mas para eu fazer o reino de Deus. Deus me fez nascer. Deus me fez ser um espermatozoide que venceu uma guerra, chegou no óvulo, tá bom, isso parece um clichê, mas você chegou! Você foi a combinação perfeita dos DNAs que Deus escolheu. Ele queria exatamente que você tivesse esse nariz, ele queria exatamente que você tivesse esse tom de voz, ele queria exatamente que você tivesse essa cor de cabelo, e ele fez isso porque ele queria que você estivesse num lugar
e numa hora para fazer alguma coisa, e não para ficar parado na cadeira de balanço da reclamação. Não para ficar parado falando que a sua vida acabou e que você é um nada. Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar força para continuar, mas você precisa buscar, você precisa declarar. Você tem que falar, este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei nele. Você tem que lembrar das canções que a gente canta tanto na igreja para falar, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor eu não serei abalado. É isso aí, vai em frente. Vai em frente com tudo isso. Pensa que você é escolhido. Pensa que Deus te fez como corpo. Ele te deu um dom. Ele te deu dons para você abençoar as outras pessoas. Por que você vai continuar parado? Você vai ficar com vergonhinha? Você vai ficar com vergonha? A minha mãe me falava várias vezes, Lê, orgulho tonto não. Não fica, vai em frente, né? Minha avó também me encorajava, fala, vai em frente. Então Deus também está te encorajando, Deus também não, Deus mais ainda, Deus sobre todos, está te encorajando para você usar o dom, a vida, o seu fôlego para abençoar alguém. Às vezes para fazer uma oração com alguém, às vezes para chorar com alguém e para ajudar aquela pessoa a se levantar. Às vezes para pensar isso, que você tem um valor, e às vezes o que você acha que você podia fazer é tão pequeno, pode ser tão grande para alguém, pode ser tão especial, pode ser o que aquela pessoa está precisando. A gente tem o péssimo hábito de pensar muito antes de fazer, e a gente acaba lembrando dessas coisas que nos inferiorizaram e falar, não é mesmo, para que eu vou fazer se não vai ter nenhum resultado? Então deixa o Espírito falar mais alto do que as outras coisas e vai em frente. Lembra, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas, falando sobre isso, tem outra coisa que... Opa, peguei o errado. Deixa eu pegar outro na frente. Tem outra coisa que nos cala, ó. Não sei se está dando para ler aqui. Ops. Que é a fé pequena. Fé pequena também é uma coisa que nos cala. Sabe, às vezes você escuta que alguém está com um problema de saúde muito sério. Aí você fala, eu vou orar por aquela pessoa, mas e se não der certo? E se ela morrer? Eu vou orar por aquela pessoa? Aí você tem uma fé pequena e você fala, você evita algumas coisas por você achar que não vai dar. Então você já está se colocando no lugar de Deus, dando a sentença que não vai dar, e já nem ora, nem abençoa, ou seja, não fez a diferença. Ei, não tenha fé pequena. Se é para ter fé, vamos ter uma fé grandona. Vamos ter uma fé que acredita que as coisas podem sim mudar. Uma fé capaz de fazer o que Jesus fazia aqui na terra, de mover o coração de Deus. Sabe, eu lembro, eu tive a oportunidade de compartilhar isso na mocidade uma vez. Um dia... Alguém comentou que ia fazer, o filho dela estava com alguma situação difícil de saúde, ia fazer um exame para ver o que era e tinha risco de ser um problema grave. Aí eu fiquei assim, Senhor, manda ou não manda uma mensagem? E se for isso mesmo? Mas veio o encorajamento de Deus para mim, para mandar, porque Deus é maior do que qualquer doença. Deus, ele é maior do que qualquer doença. Eu mandei e depois no fim não era aquilo. Então o nosso Deus pode fazer mesmo qualquer coisa. Outro dia também uma pessoa falou que estava com um problema na gravidez, aí vem aquela mesma preocupação. Falo ou não falo? Fala! Fala! Fala, porque você tem fé. A gente infelizmente tende a pensar assim, esse eu acho que é um milagre que Deus pode fazer. Aquele eu não sei não. Fala, a vontade é soberana de Deus. A gente tem que buscar essa vontade cada vez mais. Mas mostra para Deus que você tem fé. Mostra para Deus que você tem fé. Lembra, Jesus, no momento de maior agonia lá no Getsemane, ele orou e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Eu não queria morrer, mas seja a tua vontade. Ele foi sincero, ele foi ser humano. Não seja um robô. Seja uma pessoa sincera. Então você está vendo alguém aí passando por um problema de saúde? Clama para Deus pela cura. Não faz aquela hora. Às vezes, pessoal, a gente vê que uma situação não tem mais jeito, já começa assim.
Ai, Senhor, já começa a fazer uma oração já se conformando, mas Deus pode curar. Então você pode orar e falar assim: Deus, a situação aqui está dificílima, mas eu sei que o Senhor pode curar. O Senhor pode mudar esse diagnóstico. O Senhor pode reverter essa situação. O Senhor pode fazer um milagre que nenhum desses médicos está enxergando acontecer. Porque o Senhor é o médico dos médicos. E você pode entregar totalmente para Deus. Confiar que a vontade é soberana dele, mas mostrar o que está queimando no seu coração. Deus, o povo hoje de Deus está um pouco dormente. O povo de Deus hoje não está despertando, mas eu não vou me conformar com isso. Eu não vou achar que no fim dos tempos as pessoas vão se esfriar. Eu vou lutar para as pessoas queimarem. Não assim, lutar com as minhas forças, mas lutar para Deus mover, para Deus tocar nos corações, para Deus fazer algo. Porque Ele pode, então não ponha limites no poder de Deus. Sabe, eu lembro que uma vez eu estava indo para uma reunião e antes eu estava jantando lá. Aí a reunião ia ser decidida uma coisa e eu estava sentindo no ar que não ia dar. Eu estava pensando num caminho contrário, eu queria que acontecesse uma outra coisa, mas eu estava sentindo no ar que não ia ser aquilo, que não ia dar. Aí eu estava jantando, falei pra minha mãe, falei, tô indo lá, vai ter reunião, mas já tô achando que não vai dar. Aí ela olhou pra mim e falou, como? Como assim? Aí eu pensei, né? Eu falei, poxa, eu tô indo pra reunião com cara de perdedor já. Eu tô indo pra reunião já dando a sentença que não vai dar e me conformar e tentando já aceitar aquilo. Ei, não é assim. Com Deus, tudo pode mudar. Aí eu mudei a minha cabeça, né? É a hora que a gente tem que lavar o rosto e falar, eu vou acreditar. E aí eu fui pra aquela reunião com uma cara mais de vencedor, com outro espírito. Eu me surpreendi, porque tinham mais pessoas pensando da mesma forma que eu estava pensando com a ideia, e no fim aquilo que acabou acontecendo. Então é muito a maneira como a gente decide encarar com Deus. Deus está te levantando e te lembrando que você é filho dele, que você não tem um espírito de escravidão, você tem um espírito que clama Abba Pai, um espírito que fala que você é filho do rei, um espírito que fala assim, qualquer coisa o meu pai é Deus. Então, ele pode, ele tem o poder, ele tem tudo. Então, acredita, não tenha uma fé pequena. Já que é para ter fé, vamos ter uma fé grande, gente? Vamos? Porque fé pequena sufoca a gente, aí a gente faz umas orações repetitivas. Aí com a fé pequena a gente faz umas orações que a gente mesmo tampa. Parece que não chega aqui, não passa do teto. Rasga essa fé pequena. Opa, gostei de fazer isso. Rasgue essa fé pequena, liberta a sua boca e abre. E fala palavras ousadas que você nunca falou. Começa a orar e falar assim, né, sobre as pessoas da sua casa. Eu te abençoo. Começa a chamar lá o seu filho e fala, eu te abençoo. Você vai ter um dia lá na faculdade, mesmo que online, você vai ser luz. Começa... Opa, me animei aqui, até derrubei as coisas. Porque, né, a gente tem que ir pra frente com tudo. Abençoa e fala pro povo de Deus. Vamos em frente. Eu tava falando da sua família, né? Chama lá, chama. Às vezes eu falei do pai orando pelo filho, às vezes é o filho orando pelo pai, pela mãe e falando, eu te abençoo, eu repreendo todo esse espírito maligno que tá te enfraquecendo, eu repreendo tudo aquilo que vem para te prejudicar nos pensamentos, sai tudo isso, eu te abençoo, como diz pode orar pelos seus avós também e falar como está escrito lá em Atos, que os velhos terão visões, que as pessoas mais velhas terão visões. Então, você reassumir essa autoridade espiritual na sua vida. Então, abraça isso, fala, eu vou ter uma fé diferente. E começa a mudar o vocabulário das suas orações, começa a usar essas palavras que você nunca usou. Pensa nas palavras que heróis da Bíblia usaram para você usar também. Lembra, a gente falou de Davi e Golias. Davi falou, você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra você em nome do Senhor. Começa a falar para o seu problema, você vem contra mim com esses ataques, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Eu tiro a espada do Espírito para lutar contra você.
Eu, em nome de Jesus, declaro sobre a minha vida que eu sou curado. Eu, como diz aquele trecho lá, que se eu não me engano Paulo escreveu, eu não lembro qual o livro, mas ele fala que a gente pode levar cativo todos os pensamentos até Jesus. Então você fala, eu prendo todos os meus pensamentos negativos e levo eles até Jesus, porque eu não vou ficar pensando em morte, eu não vou ficar pensando em derrota, eu vou pensar em Deus. Deus, eu oro sobre a minha cabeça e eu peço do Senhor unção de ousadia, unção de sabedoria, eu peço unção de revelação, eu peço unção, sabe? Começa a pedir coisas para Deus maiores, mostra para Deus que você quer ser diferente, que você não quer ficar mais no leitinho espiritual, que você quer o alimento sólido, e mostra para Deus que Ele pode confiar em você, tenha constância na sua vida, sabe? Porque outra coisa que nos sufoca essa daqui é meio grande, é a falta de relacionamento com Deus. A gente não se relaciona com Deus e é isso que faz as nossas palavras não saírem. Porque, por exemplo, é aquilo, pensa que você vai fazer uma prova de física, cinemática, aí você não foi em nenhuma aula. Vai chegar na prova, você vai chorar, porque você vai falar assim, como eu começo? Ou então, cara, eu não sei nem o que escrever nessa prova para dar uma enrolada no professor, porque às vezes, a gente tem umas matérias que mais ou menos você sabe, você consegue dar uma enrolation e sai. Mas e quando você não sabe o básico, Quando você não tem as fórmulas, quando você não... Aí você vê lá a quantidade de movimento, impulso, empuxo. O que é isso? Então, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não busca a palavra dele, se você não escuta os louvores, você vai falar o quê? O que vai sair da sua boca? Vai sair da sua boca mais do mesmo. Vai sair da sua boca as mesmas palavras repetitivas. Não deixa, faz da sua boca sair palavras novas. E sabe, uma estratégia para isso é a gente decidir orar a palavra. Então, você vai começar como? Você vai começar lendo a palavra. Lendo. Não tem assim, fórmula mirabolante. É ler. É se desafiar a ler e acreditar. Já que é uma decisão de fé, que tudo que está aqui foi Deus que escreveu para você conseguir sobreviver no mundo. Então você fala assim, bom Deus, essa é a sua palavra. É a espada, é o recurso que você me deu para vencer o meu dia a dia. Então eu vou começar a ler essa palavra e pôr em prática no dia a dia. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu peguei o Salmo 69. O Salmo 69 não é daqueles mais conhecidos, como o 23, o 91, que são uma bênção. Foi um outro salmo que eu peguei para começar a ler. E aí o que aconteceu? Eu abri, comecei a ler. Comecei a ler as coisas que estavam escritas aqui, Na verdade, desculpa, foi o Salmo 68. Aí eu comecei a ler aqui as palavras. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. Que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo. Olha que palavras fortes. O inimigo está aí oprimindo a sua cabeça, oprimindo a sua vida. Pega a palavra de Deus e fala, Deus, dissipa o meu inimigo assim como o vento leva a fumaça. Aí fecha os seus olhos e se você estava se sentindo em trevas, se você estava se sentindo na escuridão, você começa a ver aquelas trevas se dissiparem na presença de Deus. Continua e fala, alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus. Então você começa a falar para o seu coração, eu vou me alegrar. Aí no 4 ele fala assim, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O meu Deus cavalga sobre as nuvens. Aí começa a imaginar essa imagem, Deus cavalgando como herói lá, como herói, com o cavalo dele, vindo para te defender. Ele vai na minha frente, então eu não estou nessa batalha sozinho, eu tenho o rei cavalgando na minha frente. Aí olha o que ele fala no 5, Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Você que estava se sentindo em solidão, você lembra que você tem um pai, você lembra que você tem um defensor, que você não é uma viúva que está sozinha,
você tem um defensor. No 6 continua: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Você que está vivendo uma situação familiar de crise, de situação difícil, você fala assim: olha, Deus liberta os presos para a prosperidade. Você que está se sentindo preso na quarentena. Olha aí o 7. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva. No 9, deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. Deus, eu estou exausto, refresca-me com essas chuvas. Eu li uns 8 versículos aqui de um salmo e transformei numa oração. Esse é o jeito de orar a palavra. A arma está aqui. Só que se você não abre a sua boca e não se apropria, você está perdendo uma grande oportunidade e está continuando indiferente ou vítima da situação. Com Deus você pode mudar qualquer situação da sua vida. Basta você acreditar. Eu te convido nessa noite, nessa manhã, sei lá quando você vai estar me assistindo, a tomar uma posição diferente no dia de hoje. A pegar essa máscara que te sufoca e se libertar dela, porque a sua voz é o que Deus quer ouvir. Assim como é bom escutar o filho no telefone, você fala assim: oi filho, que bom que tá tudo bem com você, eu vou te ajudar. Vai ser bom Deus te ouvir também. Se você também gosta de atos proféticos como eu, você pode pegar lá a sua máscara que você usa no dia a dia, pôr ela, e a gente vai fazer uma oração junto por libertação, para você tirar essa máscara espiritual que está te sufocando. Podemos fazer essa oração juntos? Então vamos lá. Fecha aí os seus olhos. Fecha os seus olhos comigo e vamos viver essa virada. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Pode ser uma situação muito difícil porque nesse período muitas coisas tristes estão acontecendo, como perda de emprego, como crise financeira, como doenças, como a quarentena, o isolamento está fazendo algumas pessoas ficarem com o sentimento de que elas estão esquecidas, que elas estão aí. Mas vamos lembrar da palavra de Deus agora para orar. Ora comigo, não fica quieto. Fala aí comigo para a gente já pôr em prática essa coisa que a gente conversou hoje. Então, começa a sua oração com máscara e no meio, tira. E marca o dia de hoje como o dia que você tirou a máscara que te sufocava. Vamos lá? Deus, Pai, eu estou aqui agora com os meus irmãos, porque, Pai, nós não queremos essa voz sufocada mais, nós não queremos essas orações repetitivas mais, nós não queremos, Pai, continuar no leite espiritual. Por isso, profeticamente agora, eu tiro a máscara que me sufocava e eu, Pai, como pregador da sua palavra, eu oro pelos meus irmãos que também estão tirando a máscara lá na casa deles, que também estão querendo ir para um novo degrau espiritual, para que o seu Espírito nessa hora os envolva, Deus. E eu quero, Pai, te pedir para que essa pessoa que estava se sentindo tão sozinha, se sinta agora filha do maior rei do mundo, do universo. Para que essa pessoa que estava se sentindo, Pai, sem futuro, sem perspectiva de ser alguém, de construir uma família, mostrando agora que ela não é solitária, porque ela tem um pai para os órfãos, que tem um Deus que sonhou com ela, que tem um Deus que criou uma história para ela. Pai, eu oro por essa pessoa que está muito temerosa das doenças, por essa pessoa, Pai, que está com medo de morrer. Eu oro e lembro que na sua palavra está escrito que Jesus libertou a gente do medo da morte, que o Senhor pegou as chaves do inferno e o Senhor calou a boca do inimigo e um dia o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Pai, eu peço nessa hora que esses pensamentos malignos que estão sufocando a pessoa sejam dissipados como a cera, derretidos como a cera e um grande pensamento, Pai, um grande pensamento do seu reino, chamando a pessoa para trabalhar. Brote agora, Deus do céu, Deus do céu. Eu oro por aqueles que estão se sentindo esquecidos ou que estão se sentindo humilhados.
difamados por causa do seu reino, não tendo o apoio da família. Nessa hora eu lembro eles das bem-aventuranças. Bem-aventurados vocês quando forem humilhados e mentindo disserem todo mal contra vocês, porque fizeram isso também com o povo de Deus, Pai. E quem está fazendo isso, na verdade, está sendo honrado, porque não está negando o Senhor. Pai, desperta o teu povo, fortalece nessa hora, que a gente possa fazer orações em conjunto pelo seu reino, Pai. Pai, eu te peço, Pai. Eu te peço, eu sonho em ver, Pai, nós como teu povo, como filhos que não são mais vítima, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a batalha do reino de Deus não se encerra aqui com uma pregação. Ela é diária e nós precisamos estar juntos nessa. Se você se identificou com isso que eu falei, não desanima. Se você precisa de ajuda para ler a Bíblia, pode contar comigo ou procura alguém na igreja que você confia, que você tem confiança e reconhece, né, que aquela pessoa pode te ajudar, porque é assim que a gente vai se fortalecer. E eu também desafio a você que também quer ver o povo de Deus num lugar diferente, para a gente se juntar e orar todo o tempo, sabe? Toda manhã, não ore só por você, pelos seus problemas, pelos seus desafios. Ora pelo povo de Deus, para a gente viver a diferença. E chega de máscara, né, gente? Ninguém aguenta mais essas máscaras. Um beijo. Tchau.